eu gostaria de dar bom dia e agradecer a presença de vocês na nossa Semana Pedagógica e Administrativas do campus Itajaí. Hoje nós estamos já no nosso 4º dia de programação e vamos então iniciar o dia muito bem, com a companhia do nosso colega Rafael, e ele vai estar aqui conosco. Deixa eu colocar a apresentação para vocês, falando, peraí, só um pouquinho, falando sobre Google Planilhas, aplicações práticas, tá? Eu vou chamar o nosso colega Daniel, que vai fazer a apresentação e também a facilitação aí dessa nossa conversa com o Rafael. Rafael, muito obrigado por estar aqui conosco e que tenhamos aí um bom encontro. Um abraço. Valeu, que agradeço o convite, Ana. Bom dia, muito prazer. Sou o professor Daniel. Eu gostaria de falar um pouquinho de Rafael Augusto Vilevski. Ele é graduado em comunicação social com habilitação em jornalismo, faz especialização em gestão escolar pela Universidade do Contestado. Atualmente ele é servidor público federal do Instituto Federal do IFSC de Itajaí. Já atuou como repórter de TV na TV Panorama. Ele é filiado à TV Cultura em Balneário Camboriú. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em jornalismo especializado. E também, atualmente, ele já está, conforme a gente estava comentando antes, já tem quase 10 anos de experiência atuando como no IFSC, né? E ele vai fazer uma apresentação sobre as ferramentas do Google Planilhas. Eu vou deixar a palavra agora para o Rafael. Lembrando que, bem, eu vou fazer a mediação das perguntas, conforme o Rafael ele vai apresentando as informações, eu faço as perguntas e levo a ele para a gente conseguir dar uma melhor dinâmica para a apresentação. Bom dia, Rafael, deixo a palavra agora com você. Beleza, valeu, bom dia a todo mundo que tá aí, tudo bem? Tudo certo com vocês? Friozinho aí? Então, sou o Rafael, para quem não me conhece, mas acho que a maioria que tá aqui já me viu por aí, né? Trabalho no IFSC já tem quase 10 anos aí, já trabalhei em Canoinhas e faz 6, quase 7 anos que eu estou em Itajaí, já é bastante tempo. Trabalho na coordenadoria pedagógica ali hoje, né, e também trabalho com a parte de estágios. E aí o meu motivo de estar aqui hoje, né, foi durante a gente fez aqueles formulários de levantamento do questionário docente, discente ali, né, e aí a gente estava trabalhando os dados ali junto com a Ana, e a Ana pediu, né, para se eu poderia falar um pouco sobre o Google Planilhas aqui, para ensinar o básico aqui, né, sei lá, o básico. Eu sei que para muita gente o que eu vou falar aqui é muito simples, né, muito feijão com arroz, né, muito essencial, assim, né, muito pequeno, mas eu sei que para muita gente esse pequeno vai fazer muita diferença, assim, principalmente na questão de trabalho colaborativo que a gente está fazendo agora, né, de organização de informação, de unificação de informação, né, de conseguir ter uma visão mais gerencial sobre os nossos dados. E sobre isso eu quero contar sei lá, alguns exemplos do que aconteceu antes de eu quero daqui a pouco abrir a tela ali do celular, e sim, é no celular, fazer a apresentação, né, espelhar a tela para vocês, verificar aqui algumas aplicações básicas ali no Google Planilhas, mas antes de fazer isso eu queria falar um exemplo, por exemplo, de coisas que a gente faz automatizando processos, assim, né, vou dar um exemplo. Antes da gente ter o sistema de compras, né, quando eu trabalhava lá em Canoinhas ainda, a gente tinha uma pessoa que, digamos, um setor era responsável por compras, então a pessoa, o professor ia lá e fazia um pedido de material para o setor de compras tinha uma lista dos pedidos que vieram. Aí esse mesmo setor de compras, ele tinha uma outra lista que era dos pedidos que conseguiram virar memorando de empenho, porque nem tudo conseguia virar memorando de empenho, né? Tinha coisas que não tinha licitação, ou que a empresa estava impedida de contratar, então tinha uma outra lista. E aí havia uma outra lista ainda, que era a lista do que realmente foi empenhado, dentro do que foi conseguido fazer o pedido de compra, o que foi realmente empenhado.
Aí isso ia para um outro setor, né, que era do almoxarifado e patrimônio. E aí lá tinha uma outra lista do que foi recebido, porque uma coisa é você comprar, outra coisa é a empresa entregar, né? E aí tinha uma outra lista ainda dentro do que foi recebido, o que era patrimônio, né? Então, tinha um monte de listas. Aí a pessoa chegava, né, o professor dizia, eu queria saber como é que está o meu pedido de compra do item X. Então, cara, a gente tinha que começar aí, sabe, uma caçada ao tesouro ali, né? Ir atrás de um por um dessas listas para descobrir o que que tem. Então, o que que eu fiz, né? Um exemplo, né? Uma aplicação simples. Era pelo Google Planilhas, a gente fazer um formuláriozinho, então a pessoa fazia o pedido via formulário do Google, né? Dizia, eu quero comprar o item X, X e X, e aquilo alimentava uma planilha, né? Uma linha de uma planilha de pedidos. E aí, a partir de então, tudo que era feito a respeito daquele pedido era alimentado na mesma linha do pedido, certo? Tipo, tá aqui o pedido que eu fiz nessa linha. Então, aqui, se virou memorando de empenho, ia aparecendo uma célula aqui. Se virou empenho, virou aqui, né, numa outra informação. Aí, se a empresa entregou o produto, ele ia aparecer aqui. E até terminar o processo, se ele, por exemplo, foi realmente comprado e é um patrimônio, ia aparecer o número de patrimônio dele lá no final. E é uma coisa, chega a ser meio ridícula, assim, né? Meio besta, pequena, assim, mas fez uma diferença gigante, porque a gente tinha um único sistema de informação, sabe? E eram vários setores atrelados a uma mesma planilha, e cada setor era responsável por alimentar uma determinada coluna, né? Então, a pessoa, por exemplo, o professor queria saber como é que estava o pedido dele, que ele fez no dia X, era só ele abrir essa planilha e verificar lá o acompanhamento, né? Então, hoje isso já é mais fácil aí com o nosso sistema de compras, né? Para você olhar lá, pesquisar os itens que estão disponíveis, já está tudo muito mais fácil, assim. Mas é um exemplo simples, assim, né, de como a gente pode usar essa interação de uma forma mais simples. O Matias está perguntando se foi em 85, foi. Eu nasci em 87, mas Matias, foi por ali. Mas então, outra aplicação que a Cristiele estava falando agora, né? Eu fui fazer, logo que eu comecei a trabalhar com parcerias no IFSC, fui na reitoria fazer uma capacitação e o que, que a gente precisava? Quando uma pessoa, enfim, a gente quer, enquanto campus, fazer uma parceria com uma empresa X, né? Uma parceria seja para estágio, seja uma parceria institucional para ofertar um curso ou algo assim, a gente precisa saber primeiro se já não tem uma parceria entre o IFSC e essa empresa, porque as parcerias são sempre institucionais, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma parceria com a VEG aí de Itajaí, mas a VEG tem Jaraguá também. Então, se o campus de Jaraguá fez uma parceria com a VEG, essa parceria já abrange todos os campos, né? Só que essa informação estava centralizada na reitoria, a gente não tinha acesso a isso, né? Então, eu estava falando com a Cristina lá, a Cristina Cuba, né? E aí ela tinha essa informação numa planilha do Excel. Eu falei, olha, você se incomodaria a gente passar isso numa planilha do Google Drive? Ela falou, não teria problema. E aí ela passou para uma planilha do Google Drive e ela conseguiu compartilhar essa planilha do Google Drive para que todas as pessoas possam ver e não poder editar, né? Então, é uma coisa simples e pequena, assim, sabe? Mas faz a diferença para todo mundo, porque antes, quando a gente ia fazer uma parceria, a gente tinha que mandar um e-mail, esperar alguém lá do setor olhar nessa planilha se estava vigente, se não estava vigente, se tinha parceria ou se não tinha, né? Esperar a pessoa responder o e-mail para daí a gente iniciar o processo ou não, né? Então, é uma coisinha pequena, mas que agiliza, assim. Então, a minha ideia hoje é não perder tempo, assim, mas a gente falar coisas simples, mas entendendo a lógica por trás dessas coisas simples, né? Entendendo o que a gente pode fazer a respeito disso. Tá, beleza? Então, se não tiver problema para vocês, eu queria espelhar a tela aqui do celular para a gente começar isso aí. Tudo bem? Tudo certo? Daniel, você falou que você vai me dizer se tem perguntas aí, né? A do Matias, eu vi que surgiu uma notificação aqui, mas se tiver mais alguma, você me dá um ok aí, tá? Não, manda bala. Tá aparecendo na minha tela aí? Sim. Então, beleza. Então, eu vou começar do básico aqui, do começo, né? Essa aqui é a minha tela do Google Drive, né? Onde estão as planilhas estão dentro do Google Drive. Então, essa aqui é minha, pelo minha conta do rafael.vielewski@ifsc. Então, o que é o básico, assim, o que eu quero dizer? Como é que funciona o Google Drive? O Google Drive, ele armazena as coisas, a gente chama de nuvem, né? Tá tudo salvo na nuvem, porque não está salvo no HD de um computador específico, né? Do meu computador, né? Não está usando o espaço do meu computador. Está salvo na nuvem. Mas é importante a gente entender o que é essa nuvem, né?
o Google ele libera para contas normais 15 gigas de espaço para cada conta de e-mail gratuitamente, né? Então, tudo que está salvo, todos os arquivos que estão salvos aqui dentro do Google Drive, eles estão salvos na conta de e-mail de alguém, certo? Às vezes a gente acha assim, não, isso aqui está na nuvem, a nuvem é como se fosse uma outra coisa assim, fora, né? Alguma coisa diferente, quase espiritual, né? Uma coisa lá diferente. Mas ela é feita das cotas desses e-mails. Então, é importante entender isso porque, por exemplo, imagina que a Ana, ela fez uma planilha lá, ou fez um documento, e ela compartilha com todo mundo, certo? Aí a gente até pode receber aquele documento, está lá compartilhado comigo, ele está lá. Só que é importante entender que aquele documento ainda é da Ana, e ele ainda está na conta da Ana. Ou seja, se a Ana for lá e excluir aquele documento, você perde o acesso, mesmo que ele esteja compartilhado com você, certo? Ele está na nuvem, mas na nuvem ele pertence à conta da Ana, e quando ela excluir, vai excluir de todo mundo ao mesmo tempo, né? Por isso que é importante entender que dá para você fazer cópia disso, né? Cópia do arquivo. Por exemplo, ela envia um PDF de um livro lá. Aí eu não quero perder aquilo lá, né? Eu não quero que, de repente, ela exclua aquele PDF daqui, sei lá, 6 meses e eu perco o acesso. Então, eu vou lá e faço uma cópia daquele arquivo para o meu Google Drive, né? E aí aquilo fica sendo pertencente a mim, certo? Então, basicamente isso. O que a gente pode fazer? Aqui embaixo, ele mostra aqui, nessa setinha aqui embaixo, ó, os compartilhados comigo, né? Então, as coisas que foram compartilhadas comigo, as palestras dos outros dias aqui, que foram compartilhadas com o meu e-mail, né? E essa setinha do lado direito, eu estou apresentando pela tela do celular, os meus arquivos. Então, como é que a gente entende, basicamente, né? Aqui a organização é por pastas, então você pode organizar do mesmo jeito, por exemplo, que a gente organiza a área de trabalho do nosso computador, né? A gente pode fazer pastas por área, pastas por unidade curricular, pastas por curso, do mesmo jeito. E aqui dentro das pastas você faz outras pastas, né? Então, basicamente, a ideia de que dá para a gente organizar, às vezes, eu conheço muita gente que vê o Google Planilha como um negócio meio, o Google Drive como um negócio meio bagunçado, porque quando as pessoas compartilham com a gente, aparece tudo assim, um embaixo do outro, tudo como se fosse numa mesma pasta, né? Mas o que você pode fazer, por exemplo, digamos que eu quero pegar essa palestra aqui do dia 3, eu posso segurar aqui em cima dela, e aí eu posso mover ela para outro lugar. Quer ver? Aqui, pera. Clica nos 3 pontinhos ali, e aí a gente vem aqui em adicionar, pode vir aqui, adicionar atalho ao Google Drive. E ele vai te perguntar aonde você quer adicionar. Então eu digo que eu quero adicionar no meu Google Drive. E vou dizer que seja aqui dentro dessa pasta da apresentação. Eu vou adicionar. Aí o que acontece? Quando eu vim aqui, abrir o meu Google Drive e abrir essa pasta apresentação, eu vou ver que ele está ali dentro, ó. Só que se você reparar, tem uma setinha no lado esquerdo embaixo desse arquivo que eu trouxe. Isso quer dizer o quê? Que esse arquivo, ele está compartilhado comigo, mas ele não me pertence, certo? Ele pertence a uma outra pessoa, uma outra conta, e ele está compartilhado comigo, né? Mas assim, pelo menos eu consigo organizar dentro do meu Google Drive as coisas que são importantes para mim. Tá? Então, vamos lá. Basicamente isso que dá para fazer. Dá para você mover arquivos também. Por exemplo, eu vou dizer que eu tenho um arquivo aqui, ó, dentro dessa pasta da apresentação, que está escrito a apresentação também. Então, eu posso clicar nos 3 pontinhos ali e eu quero mover ele para uma outra pasta, assim como eu faço no Windows, né? Eu pego de uma pasta e jogo na outra. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou vir aqui, cadê? Mover, aqui, ó. Clica ali em mover, e aí ele vai me perguntar onde que eu quero colocar. Eu volto lá em cima, aí está no meu drive, digamos que eu quero colocar na parte inicial do meu drive, ou nessa pasta de estágio, por exemplo, e mando mover ali para dentro. E ele vai lá para outra pasta. Então é basicamente isso, só para ter uma ideia de como é que é essa organização, tá? Para renomear um arquivo, eu tenho esse aqui que está salvo com nome estranho, ali, ó, Import Range, né? Então eu posso clicar ali e vir aqui, ó, em renomear arquivo e dar outro nome para ele, né? Import Range, eu vou colocar 01 aqui. Eu sei que é uma coisa simples, mas faz diferença para a nossa organização, para a gente saber como as coisas estão. Inclusive os documentos que vieram compartilhados por outra pessoa, você pode renomear eles para ele fazer sentido para você, né? Que arquivo é aquele? Né? Qual é o nome dele? Como que ele significa aí dentro de você, né? Dentro da tua organização. E aí, no caso dessa palestra aqui, que tem a cara do Proença ali, se você, por exemplo, como eu falei, ela está compartilhada comigo, tem aquela setinha ali embaixo. Se eu quiser salvar ela, digamos que eu não quero perder essa palestra, né? Eu quero deixar ela salva no meu Google aqui para não correr o risco de alguém excluir ela depois. Então eu clico nos 3 pontinhos do lado da foto e eu venho aqui e clico em fazer uma cópia aqui, tá vendo?
Quando eu clicar em fazer uma cópia, ele vai pegar e vai fazer uma cópia dessa palestra. Ah, no caso ele trouxe aqui, pera. Aqui. Daí ele vai fazer uma cópia dessa palestra aqui dentro do meu Google Drive, né? Deixa eu excluir ele de novo, tá? Tá. Então, o que eu queria entrar agora? Nessa parte do Google Planilhas, né? Que é o grande objetivo aqui de hoje, né? Então, eu tenho um documento aqui ó, que está escrito Planilha Alunos Oficina Rafael. Eu vou abrir esse documento. Esse documento foi a Ana que me mandou, assim para a gente usar como base aqui nessa oficina de hoje, tá? Então, se você clicar nos 3 pontinhos aqui na direita, em cima, você tem acesso a algumas informações sobre esse documento, sobre essa planilha, né? Entre elas, se eu vim aqui em detalhes, aqui embaixo, ó, ele vai me mostrar algumas informações sobre a planilha. Deixa eu clicar aqui. Ó, se eu clicar aqui embaixo, nesse setinha verdinha que tem aqui embaixo, tipo um link, ele vai me mostrar quem é o proprietário. No caso, sou eu mesmo, porque a Ana me mandou e eu peguei aquele documento e fiz uma cópia minha, porque isso que é importante também entender, porque ela me mandou o documento, estava no Google Planilhas dela, né? E ela encaminhou para mim. E eu vou usar nessa apresentação. Agora imagina se por algum motivo hoje de manhã, um pouco antes da apresentação, ela decide fazer uma limpa lá e excluir aquele arquivo. Ah, já mandei para o Rafael mesmo, não preciso mais. Se eu não tivesse a cópia minha, eu não ia conseguir abrir aqui agora, né? Então por isso que eu deixei salvo como minha cópia, né? Então, o que é esse documento que ela me mandou? Esse aqui é um relatório que ela tirou lá do SIGA. Ana, você quer explicar para a gente como é que relatório é esse? Só para a gente ter uma ideia aqui, para a gente usar como base. Que relatório é esse aqui? Oi, Rafael, posso explicar assim rapidinho. Eu tirei um print deixa eu olhar ali de novo. É um print do diário de classe de uma das minhas disciplinas, de uma das minhas UCs. A gente está trabalhando com um dado, vamos dizer, pelo menos para a parte de docência, que a gente vê todo dia que vai fazer a chamada dos alunos, a gente olha aí para esse conjunto de dados. Então, é a nossa planilha de chamada de frequência. Aí o Rafael vai trabalhar em cima dela. Mas isso aí é só uma cópia, tá, galera? Óbvio. Valeu, Rafael. Beleza. Então tá. É importante dizer que a ideia aqui não é dizer que a gente institucionalmente vai criar um novo sistema de controle de alunos, nada disso. A ideia é só usar essa planilha como base para poder mostrar algumas ferramentas aplicadas aqui de coisas que a gente poderia fazer, talvez, né, para facilitar a vida no dia a dia. Ou se vocês tiverem outras ideias de outras ferramentas também, por favor, só passem aí para a gente que a gente vai aplicando dentro do possível. Tá? É importante entender, então, que a planilha ela pode ser compartilhada de 4 formas diferentes. Então, eu estou com essa planilha aberta, eu vou clicar lá nos 3 pontinhos de novo, e aí tem a opção aqui, compartilhar e exportar. Aí, quando você clica aqui, ó, você clica na primeira opção lá, compartilhar. Aí vai abrir aquela mesma tela que eu tinha aberto antes, certo? E aí, quando você clicar naquela setinha verde lá embaixo, ele vai abrir aqui, ó. Link, aí está escrito Instituto Federal de Santa Catarina, pode editar. Aí você clica no alterar, ele vai mostrar as opções. Ó. Então, toda a planilha, todo documento, qualquer arquivo que tiver no Google Drive, ele tem essas mesmas opções, seja um PDF, seja um vídeo, seja uma foto, seja uma planilha, seja o que for. Então, quando você colocar aqui em restrito, somente você vai conseguir acessar esse documento, ninguém mais. Só você com o teu login vai conseguir acessar esse documento. Se você colocar como leitor, qualquer pessoa na internet que tiver o link de acesso à planilha vai conseguir ler o documento, mas não vai poder editar. Né? É muito comum a gente receber documentos, planilhas que a gente não consegue editar, a gente só consegue ver. Né? Vai clicar em editar, está fechado, porque tem o perfil de leitor. Aí o outro perfil é de comentarista, ou seja, a pessoa não pode editar o teu documento, ela não pode excluir informações que tem ali, mas ela pode inserir um comentário. Tipo, coloca nesse campo aqui eu acho que deveria mudar tal coisa, né? Então a pessoa pode inserir comentários, né? Quantos documentos do IFES que vem para a gente fazer análise que só tá assim, né? Para a gente inserir comentário. E o perfil editor, a pessoa que vai receber o teu link, a tua planilha, ela vai ter o mesmo acesso que você. Então ela pode excluir informações que você colocou, ela pode alterar informações, ela pode inclusive excluir o teu documento inteiro, ela pode fazer um monte de coisa. Então é importante cuidar quando você deixa assim como editor, né? E aí, copiar link ali embaixo é quando você definiu a opção que você quer, o nível de permissão da planilha, você copia o link e envia por e-mail para as pessoas poderem acessar essa planilha, né?
Importante entender que aqui em cima, deixa eu sair dessa parte, eu vou colocar aqui como editor para todo mundo poder editar. Quando você abre aqui, está escrito lá em cima quem pode acessar e do lado tem uma carinha com mais do lado. Se você clicar ali nessa carinha, você pode adicionar pessoas. Então, vou colocar a Ana aqui, por exemplo. Ó. A Ana aqui. Aí eu vou inserir a Ana como editora. Eu coloquei o perfil dela, editora, ali nessa planilha. O que acontece? Eu posso deixar a planilha ainda como privada, por exemplo, para ninguém mais poder acessar, só eu. Mas como eu inseri a Ana como editora, ela também pode editar. Então, nós dois podemos editar e talvez todas as outras pessoas poderiam visualizar, se eu quisesse colocar como visualizar. Né? Nesse caso, eu deixei todo mundo podendo editar. Né? Então, é importante entender cada vez que você faz uma planilha, que você envia ou que você acessa uma planilha, qual é o nível de permissão que essa planilha tem ou qual é o nível de permissão que você está dando para as pessoas, né? Nessa planilha aí. Beleza? Aqui tudo tranquilo? Tudo certo aí, Daniel? Tudo de boas? Sim, pode ir. Beleza. Tá, então agora vamos entrar aqui nessa parte de como editar uma planilha, né? Então eu estou aqui nessa planilha que a Ana me mandou, no caso do celular, quando você abre assim, ó, quando você clica uma vez na tela, aqui, ele já abre o campo para você editar. Então, essa planilha tem uma ordem dos alunos de 1 a 15, tem o número de matrícula, tem o nome do aluno, e aí eu já vou mostrar, você pode aumentar essa coluna quando você clica lá em cima, ó, não aqui, quando você clica lá na letra C, lá em cima, abre essa setinha redonda ali, ó, essa bolinha redonda com as setinhas do lado. Aí, se você clicar ali e puxar, você vai aumentar o tamanho da coluna, tá vendo? Ou vai diminuir, conforme for. Você pode clicar lá e colocar um tamanho específico de coluna, mas a ideia é dar uma ideia básica, assim, né? De poder arrastar com a mão ali mesmo. Você recebeu uma planilha que a informação não está inteira, né, na linha, você pode aumentar essa coluna ali para você saber o que outras informações tem ali dentro, né? Tá? Então, eu vou explicar aqui o que você pode fazer para adicionar colunas. Então, por exemplo, digamos que eu queira adicionar uma coluna aqui no começo, antes do A. Eu clico no A, ali em cima, certo? Aí, aqui tem um símbolo de mais aqui em cima, bem em cima tem um símbolo de mais aqui no cabeçalho. Aí você vai clicar no mais, e daí tem uma opção aqui que é inserir uma coluna. Aí você pode inserir uma coluna à esquerda daquela que você selecionou, ou inserir uma coluna à direita daquela que você selecionou. Você inserir uma à esquerda, tá vendo? Digamos que eu queira inserir mais colunas, para não ter que ficar inserindo de uma em uma, né? Por exemplo, em vez de eu ficar inserindo várias, eu posso selecionar várias colunas. Ó, isso aqui é uma coisa importante, ó, que se eu puxar aquela setinha lá de cima, aquela bolinha preta, ele vai aumentar o tamanho da coluna, tá vendo? E se eu pegar essa bolinha azul que tem aqui no meio da tela, ó, ele vai selecionar a coluna do lado. Entendeu a diferença? Então, agora eu selecionei duas colunas inteiras. Aí, quando eu clicar na setinha de mais, a opção que ele vai me dar aqui embaixo já é inserir duas colunas, à esquerda ou à direita. Então, eu vou inserir duas à esquerda aqui, só para ter uma ideia. Então, a gente ficou com 3 colunas vazias aqui no começo da planilha. Tá? Para excluir coluna, tipo, eu não quero essa coluna da ordem dos alunos, por exemplo. Isso não é importante para mim. Você seleciona a coluna inteira aqui, certo? E aí você segura o dedo em cima dessa coluna D aqui, ó. Aí vai aparecer uma lista de opções, aí tem 3 pontinhos aqui do lado. Você clica aqui. E aí você simplesmente vem aqui em excluir, vai excluir a coluna inteira. O que você pode fazer também é ocultar a coluna. Por exemplo, eu vou clicar aqui no ocultar, e o que acontece? Você vai ver que lá em cima, se você olhar, as colunas tem B, C, aí tem a E. E entre a C e a E tem duas setinhas pretas, uma para cada lado. Quer dizer que, quando tem aquelas setinhas, quer dizer que tem uma coluna oculta ali, né? Pela ordem do alfabeto, a gente percebe que tem algo errado entre o C e o E ali, né? Aí, para mostrar aquilo ali, você clica na setinha de volta, ele vai mostrar de novo, ó, tá vendo? Então, isso é importante, às vezes a gente recebe planilhas e faltam informações, né? Porque aquela informação, às vezes, está numa coluna que é oculta. E... Rafael? Pode falar. Uma questão que eu estava percebendo, você está usando através do celular o Google Planilhas, né? Existe Isso. alguma diferença das funções que tem no celular para o computador, ou são basicamente as mesmas? No computador, ele tem mais funções do que no editor do celular. Tem algumas funções aqui, por exemplo, que eu anotei aqui no final, que são funções que o celular não disponibiliza a gente fazer.
como, por exemplo, proteger um intervalo, sabe, para que outras pessoas não editem. Digamos que eu quero, aqui onde tem essa coluna do nome dos discentes, eu quero proteger esse intervalo, para que eu possa enviar a planilha para as pessoas editarem a planilha, mas que ninguém edite essa coluna, por exemplo, né, para não mudar o nome das pessoas que estão aqui. Proteger intervalo, chama isso? Não tem pelo celular, só tem pelo computador. Por exemplo, outra coisa que é bem básica é você classificar por ordem alfabética, sabe? Quando você faz aquela classificação para deixar por ordem alfabética ou deixar por ordem crescente ou classificar de acordo com algumas informações de uma coluna, isso aí você faz fácil pelo computador, mas não consegue pelo aplicativo do celular. Então, as coisas que a gente precisa fazer, muitas vezes, como eu, por exemplo, aqui eu não tenho computador em casa por uma escolha minha, né? As edições que eu faço todas pelo celular. E aí, quando eu preciso usar uma função que não tem aqui no Google Planilhas, eu abro o aplicativo de internet do celular e tem uma opção aqui que eu não sei se vocês conhecem, que é você colocar para o aplicativo de internet mostrar a exibição como se estivesse no computador. E aí ele lista as opções que o computador mostra, né? Então a gente consegue fazer por lá. Só que para editar o Google Planilhas por lá, ele é um pouco lento, um pouco devagar, assim. É melhor usar o editor aqui. Beleza, Daniel? Show de bola. Tá, beleza então. Então vamos lá. Eu estava vendo aqui como adicionar, como colocar colunas, né? Então, se eu quiser excluir uma coluna, eu clico no C ali de volta, digamos que eu quero excluir essa aqui, ou que eu quero excluir a coluna D, clico nela, seguro ali em cima, clico nos 3 pontinhos e clico em excluir. Ele exclui a coluna inteira e todos os dados que estavam preenchidos ali, né? Importante perceber isso. Às vezes tem um monte de dados que não são importantes para a gente, né? A gente pega e exclui a coluna inteira com todos os dados, né? Fica mais fácil do que apagar tudo antes de excluir, né? Às vezes é até mais fácil excluir a coluna e criar outra do que apagar tudo que estava ali. Tá? Com a linha é a mesma coisa. Digamos que eu quero inserir uma linha aqui, ó, entre a 13 e a 12 ali. Seleciona ali, clica em cima, segura um pouquinho, clica nos 3 pontinhos, vai abrir a opção... cadê? Vamos lá. Clica ali, clica lá no mais, lá em cima, perdão, e aí vem aqui inserir uma linha acima ou abaixo, né? E ele vai inserir essa linha aí no meio dessa planilha onde você quiser fazer. Para excluir a linha ou a coluna é a mesma coisa. Você clica ali, seleciona e faz. Uma informação que é importante que eu queria colocar aqui para vocês, no caso, essa é uma planilha que ela está abrindo toda a planilha na mesma página aqui. Mas às vezes as planilhas são muito grandes, você vai rodando para baixo, tem várias informações, né? E vocês viram que quando eu rodo para baixo, lá em cima, a linha 1, até vou aumentar um pouco para ver, está escrito matrícula, discente ali, ela está fixa, né? Quando eu rodo para baixo, ela está fixa, ela não sai de lá. Isso se chama congelar linha. Como é que você faz? Aqui na linha 1, eu congelei só a linha 1. Então, você clicou ali na linha 1, segura apertado aqui em cima um pouco, aí clica nos 3 pontinhos, e aí tem aqui o descongelar, porque ela estava congelada. Então, se eu descongelar, quando eu rodar para baixo, ó, aquele matrícula lá desaparece, tá vendo? Digamos que eu queira congelar de novo, eu seleciono a linha 1, clico ali, clico nos 3 pontinhos e venho congelar. Aí ele fica congelado lá, tá vendo? Se eu quisesse congelar duas colunas, duas linhas, eu selecionava na linha 2 e congelava a linha 2, né? Então é uma coisinha simples, mas que ajuda assim a organização quando a gente está rodando um documento, né? Para poder entender que informação é essa, em que parte do documento que está essa informação. Tá. Outra coisa que eu queria colocar aqui é a questão da validação de dados. Então, qual que é a ideia de a gente pegar esse relatório aqui para a gente ter uma ideia? Digamos que você queira fazer um controle melhor dos alunos, dos seus alunos, né? Digamos que você é professor, você quer fazer um controle paralelo, além do sistema lá do CIGA, você quer, por algum motivo que for, fazer um controle do aluno, adicionar algum tipo de ocorrência, algum tipo de problema que teve com ele, não sei, né? Fica a teu critério. Ou ele entregou o trabalho, não entregou, para saber quantos trabalhos ele está devendo para você, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Então, por exemplo, aqui na linha tem essa primeira menina chama Amanda Lisboa ali, né? Então, eu posso vir aqui, ó, eu escrevi aqui status aqui em cima, isso aí não estava. Mas eu poderia escrever assim, vamos dizer assim, ó, que ele entregou o trabalho, vamos colocar assim, entregou o trabalho, né? Aí, assim, aqui, ó, na lista, no campo de resposta aqui dos alunos, começando pela Amanda, eu queria deixar as opções previamente agendadas. Sabe quando a gente clica, tem uma setinha
para baixo, você clica ali, tem algumas opções para você não ter que digitar tudo, você só abre uma caixa de diálogo e seleciona a opção. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero adicionar essa caixa de diálogo aqui. Então, eu seleciono a célula aqui, onde eu quero adicionar essa caixa de diálogo, está selecionado. Clico lá em cima daqueles 3 pontinhos da página lá, aqui em cima. Ó. Aí ele vai abrir esses dados. E aí, eu vou vir aqui em validação de dados. Ó. Tá vendo ali? Clica ali em validação de dados. Aí, eu coloquei aqui, ó. Ele vai abrir, aqui em cima já é o intervalo que você selecionou, não precisa mexer. Só que onde está a lista de itens, ó, você clica no mais e coloca aqui, ó. Escreve quais as opções que você quer. Por exemplo, entregou. Não entregou. Coloca uma vírgula para separar elas, ele já vai entender que são coisas diferentes, né? Atrasado, vamos colocar aqui, tá? Aí, dá um salvar lá em cima. Ó, aí apareceu aqui na célula ali, ó, aquele triângulozinho, aquela seta para baixo, né? Quando você clicar ali, ó, ele vai abrir as opções. Entregou, não entregou ou está atrasado. Eu quero selecionar entregou. Beleza. Aí, se você quiser copiar essa validação para todas as pessoas que estão aqui embaixo, né? Eu vou apagar esse entregou aqui só para ficar mais fácil, tá? Da gente entender. Para você não precisar fazer a validação de novo, você seleciona ali, clica em cima, clica em copiar, aí seleciona aonde você quer colar isso aí, clica em cima desse intervalo e clica em colar. Aí vem a validação para todos ali, né? Tá vendo? Então você pode selecionar lá e aí a pessoa, esse aqui entregou o trabalho, esse aqui, clica aqui no de baixo, aqui na setinha, esse aqui não entregou, esse aqui entregou atrasado, por exemplo, né? Aí você consegue fazer, deixar essas opções previamente preenchidas ali, né? Aí uma coisa aqui que é legal de a gente fazer depois da validação de dados, depois eu vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer validação com base em um intervalo, mas aqui eu quero ser um pouco objetivo para a gente não se perder, né? Depois da validação de dados, eu acho legal a gente falar sobre a formatação condicional. Então, você já vai entender como que funciona isso. Então, digamos que eu quero fazer nessa coluna I, justamente onde eu coloquei se o aluno entregou o trabalho, se ele não entregou, ou se ele entregou atrasado. Então, eu seleciono a coluna I inteira. Para isso, é só clicar em cima da letra I, ele vai selecionar a coluna inteirinha, certo? E aí, a gente clica aqui em cima, tem um A com os tracinhos do lado, que é a parte de formatação de texto, de espaçamento, enfim. Clica naquele Azinho lá em cima, aí ele vai abrir esse campo aqui, ó. Aí você vem aqui em célula, aqui, ó, como se fosse uma aba, célula, e daí está escrito a segunda opção aqui, a formatação condicional. Clica aqui em formatação condicional, aí ele vai abrir uma lista de condições. E aí quais são as condições que você vai colocar? Você pode colocar assim, ó, se o intervalo não está vazio, você pode selecionar, por exemplo, essa aqui, ó, que está aqui embaixo, ó, tem 6 opções que já estão previamente estilos de formatação, ou você pode clicar em personalizado e criar o seu. Mas eu vou colocar aqui nesse fundinho amarelo com a letra preta, só para vocês entenderem. Aí quando eu clicar em salvar, ele vai fazer o seguinte, ó, eu coloquei formatar a célula se não estiver vazio. Então ele vai abrir aqui, clica em adicionar, isso, e fecha ali, ó. Isso. Olha lá, ó. Então todos os campos dessa célula que não estão vazios, ele ficou em amarelo, certo? Então fica mais fácil visualmente de você perceber o que foi feito, o que não foi feito. O que eu quero mostrar aqui da formatação condicional, que eu acho muito legal, é a gente criar uma cor para quem entregou, uma cor para quem não entregou, e uma outra cor diferente para quem entregou atrasado. Então, quando você bater o olho na planilha, você já vai saber, tipo, quem não entregou está em vermelho, quem está atrasado está em laranja e quem entregou está em verde. Então, só de bater o olho, você já vai saber que visualmente quem entregou, quem não entregou, quanto que falta, né? Então, você vem aqui de volta lá no abrir lá, formatação, vem célula, de novo, formatação condicional. Aí aqui tem essa célula não está vazia, foi a formatação que eu criei agora há pouco. Eu vou clicar em excluir nessa lixeirinha aqui e vou adicionar uma nova formatação. Lá em cima tem um verdinho escrito adicionar, certo? Então, o que eu vou colocar nessa formatação? Aqui onde está não está vazio, eu vou escrever assim, ó, o texto contém. Texto contém não, eu vou colocar aqui, ó, texto exatamente igual a, certo? E daí eu vou colocar o texto que eu quero lá. No caso, entregou era uma das opções, certo? Então, se o texto da célula for exatamente igual a entregou, ele vai ficar verde. Vou selecionar o verde aqui de baixo e vou salvar. Aí ficou a condição.
texto exatamente igual a entregou vai ficar em verde. Aí você vai lá e adicionar outra regra. Ó, texto exatamente igual, aqui, a não entregou. Tá? Isso, daí eu quero que fique em vermelho, ali embaixo. Tá um meio cor-de-rosa ali, mas tá bom. Aí clicou aqui. Daí vai escrever lá, texto exatamente igual a não entregou, ficou em vermelho. Adicionar mais uma regra, que é o texto exatamente igual a atrasado, né? Atrasado. Vou deixar nesse amarelo aqui então. Salvar. Aí tem umas 3 regras ali, clica na setinha verde lá em cima e aí, ó, pronto. Ó. A mágica acontece, né? A pessoa que entregou já está verde, quem não entregou está vermelho e quem entregou atrasado está em amarelo. Aí quando você selecionar alguém aqui, uma outra pessoa, e botar a opção, ele já vai ficar colorido, né? Então isso, acredito que ajuda assim na organização, para você saber, né? Digamos que você tem uma turma inteira, está todo mundo verdinho, mas tem um aluno lá que está em vermelho. Então você sabe que ele não entregou aquele trabalho ali, né? Então é um jeito simples de você poder organizar aqui e encontrar essas informações, tá? Tá, validação de dados é isso. Formatação condicional, então é isso aí, basicamente, para ter uma ideia ali. Aí é que é importante você entender que as planilhas têm abas, assim como no Google, no Excel, a gente usava antigamente, tem abas. E agora, por exemplo, aqui eu estou no campo de edição e as abas aparecem aqui embaixo. Deixa eu clicar aqui para ver. Ó, tá vendo? Está escrito página 2 e página 3 aqui embaixo. Ó. Então, são abas diferentes. É importante você saber se, às vezes, a pessoa encaminhou uma planilha com você e o dado que você precisa acessar está na página diferente, né? Então, é importante você saber que tem ali. O que eu queria mostrar é que quando a gente está num campo de edição, como eu estou aqui, ó, as abas não aparecem ali embaixo. Então, você tem que clicar na setinha verde na esquerda, lá em cima, para as abas aparecerem de novo ali embaixo. E aí você pode adicionar abas nessa seta, nesse mais que tem aqui embaixo, adicionar uma nova aba para você fazer outras edições que você queira fazer, ou você pode excluir, por exemplo, essa página 3, se eu clicar na setinha aqui embaixo, eu posso excluir ela, ou eu posso ocultar ela, para ela não aparecer e ela continuar ali no documento, né? A gente oculta abas, muitas vezes, quando a gente faz fórmulas, e a gente não quer que as pessoas acessem a fórmula, né? Ela não precisa da fórmula, ela só precisa do resultado final. Então a gente faz a fórmula numa aba ali, e daí a gente oculta ela e deixa ela quietinha ali. Então é basicamente isso aqui. Ô, Rafael, Oi, falei? Rafael, tu mostrou ali antes na parte de entregou e não entregou, mas tem alguma maneira de eu conseguir filtrar esses dados para colocar só eu tenho o resultado de todo mundo, mas como é que eu quero saber só os que entregaram, só os que não entregaram? Tem alguma maneira de fazer isso? Aham, claro. Assim, ó, isso que você está pedindo é filtro. Então, o que a gente faz? Vou colocar aqui o filtro na planilha inteira. Se eu selecionar aqui a linha 5, ele seleciona só a linha 5. Se eu selecionar a coluna D ali, clicar no D, ele seleciona só o D. Agora, se eu clicar naquele quadradinho vazio lá no canto esquerdo superior, lá, ó, ele seleciona a planilha inteira, tá vendo? Ele seleciona tudo de uma vez quando eu clico naquele canto lá. Então, para eu inserir um filtro, eu clico lá no canto para ele selecionar a coluna inteira. Por que eu clico lá no canto? Porque, digamos, vou só clicar aqui fora para mostrar para você. Digamos que eu selecione manualmente só essas linhas e insira um filtro, ele só vai filtrar o intervalo que está dentro desse espaço aqui. Como eu quero filtrar a coluna inteira, é sempre melhor você clicar lá no canto do que tentar selecionar as informações que você quer. Porque às vezes a gente tenta selecionar e fica uma parte de fora, né? Então é melhor clicar lá no canto. E aí, para inserir o filtro, você clicou lá naquele canto, clica nos 3 pontinhos aqui da direita, em cima de novo, clica nos 3 pontinhos, e criar um filtro, a terceira opção aqui, ó, criar um filtro. E daí o que acontece? Ele aparece aqui na primeira linha, na linha 1, ele aparece aquele símbolozinho que é umas 3 linhas juntas ali, ó. Aí tem o nome do discente, ali todas as colunas na linha 1 vai ter esse símbolo, ó. Então, por exemplo, aqui na primeira linha aqui está escrito entregou o trabalho. Até vou aumentar um pouco para a gente poder ler tudo. Entregou o trabalho. Aí se eu quero saber quem entregou ou quem não entregou, eu clico ali no filtro, ó, nesse filtro ali de quem entregou, e vai abrir as opções aqui. Ó. Nessa página que abriu, eu vou explicar só para tirar um pouco aqui. Né? Tem filtrar por condição, filtrar por cor, mas eu acho que o mais importante é usar essa parte aqui de baixo. Está escrito aqui as opções ó, em branco, atrasado, entregou e não entregou. Então, eu quero, no caso, tá selecionado tudo. Eu posso vir aqui limpar
e selecionar só quem entregou atrasado, por exemplo, certo? Eu quero saber só quem entregou atrasado. Aí você clica no atrasado e fecha esse negócio, ó. Ele vai mostrar aqui só quem entregou atrasado, quem eu selecionei atrasado lá, no caso seria Jéssica ali, né? Então ele vai listar. Digamos, eu clico aqui de novo no filtro, daí é importante ver, ó, que quando a planilha está filtrada, o símbolo do filtro lá está diferente, tá vendo que parece uma taça? E do lado tem 3 tracinhos. Então muitas vezes a gente recebe uma planilha e às vezes parece que faltam informações. É importante verificar na primeira linha se por acaso tem algum filtro que está ativado. Porque se o filtro está ativado, ele não está mostrando todas as informações daquela planilha. Ele está mostrando apenas o que foi filtrado, né? Aí se eu quero mostrar tudo da planilha, eu clico aqui em selecionar tudo, ó. Ele vai selecionar todos ali embaixo. E aí eu fecho aqui e ele vai voltar a mostrar a planilha inteira de volta ali. Era isso, Daniel? Perfeito. Beleza, então. Das linhas e colunas, tá. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, o básico de fórmulas. Não vou criar fórmulas aqui complexas, que senão vai ficar um pouco difícil da gente entender, mas eu quero mostrar aqui para vocês o básico de fórmulas. Então, eu vou colocar aqui, ó, a fórmula mais simples que tem é essa aqui, ó, igual. Você coloca o sinal de igual e clica no lugar, na célula lá, que você quer trazer a informação para cá. Por exemplo, eu quero escrever o nome do Francisco, que é o primeiro dessa planilha ali em cima, eu quero que apareça aqui nessa célula que eu selecionei agora. Então você clica no igual e clica lá em cima do nome do Francisco. Ó. Ele vai preencher E6, que é a posição da célula do Francisco. Aí você dá um OK aqui, ó, e pronto, ele vai preencher ali embaixo a informação que está lá no E6. Eu sei que é simples, né? Meio lógico assim, mas faz muita diferença isso. Às vezes a gente precisa de uma informação que está em outro lugar e para a gente não precisar digitar tudo de novo, dar Ctrl+C, Ctrl+V, a gente só coloca igual e clica no lugar que a gente quer trazer aquela informação. Interessante aqui, ó, que, por exemplo, se eu quiser, abaixo do Francisco tem uma outra pessoa ali, o Gabriel. Digamos que eu queira que o Gabriel apareça aqui embaixo também. Se eu clicar em cima do Francisco, segurar um pouquinho, clicar em copiar, e clicar na linha vazia embaixo, segurar um pouquinho e clicar em colar, ele automaticamente vai descer o igual para a linha de baixo, certo? Tinha o Francisco lá, embaixo dele está o Gabriel. Como eu colei na linha de baixo, ele já veio igual. Se você olhar a fórmula que tem aqui, ó, aqui é o E7, em cima era o E6, certo? Aí, ó, esse aqui que era do Francisco, estava E6. Quando eu copio para a linha de baixo, ele vai pegando a referência lá de baixo também, né? Cada vez uma linha de baixo. Agora, imagine que eu quisesse escrever o nome do Francisco 3 vezes aqui, sei lá, pelo motivo que for, né? Eu não quero que escreva Gabriel, eu quero que escreva Francisco, Francisco, Francisco de novo, nas linhas de baixo, né? Então, para isso, para que a fórmula não desça, não ande, digamos assim, não se posicione, conforme a gente vai colando em outros locais, você quer que sempre venha a mesma informação, entre a letra E e o número 6, que é a posição onde está a palavra Francisco lá, a gente vai colocar o sinal do cifrão aqui, né? Do dinheiro ali, basicamente, né? Então vai ficar E cifrão 6. E quando você der o OK, ele não vai mudar em nada a fórmula primeira, porque ele já vinha o Francisco, né? Agora, quando você vir aqui, copiar essa célula e colar na linha de baixo, ó, clica aqui, colar na linha de baixo, ele vai vir a mesma informação de em cima. E se você copiar em várias linhas aqui embaixo, ó, deixa eu clicar aqui, copiar em várias células aqui e colar, vai vir sempre o Francisco, porque aquele cifrão ele faz com que esteja congelada aquela informação lá daquela célula que a gente está trazendo ali, né? Tá, então a fórmula igual é a mais simples. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Para apagar, eu selecionei o intervalo que eu quero apagar aqui, aí eu clico naquela bolinha azul que tem aqui, ó, e arrasto ela para baixo até onde eu quero. Aí eu quero limpar esses dados, né? Apagar isso aqui. Segura um pouquinho aqui em cima, e clica aqui nos 3 pontinhos, limpar. Aí pronto, apaga tudo. Beleza? Aí aqui, ó, digamos que... Deixa eu colocar mais um aluno aqui que entregou também, tá? Digamos que eu quero contar... a próxima fórmula que eu quero passar para vocês aqui é a fórmula COUNT-IF. Ou seja, isso aqui a gente usa muito para fazer gráfico, né? Digamos que eu quero contar quantos alunos entregaram o trabalho dessa turma aqui, por exemplo, né? E quantos alunos não entregaram, por exemplo, e quantos entregaram atrasado. Então, digamos que eu quero contar quantos entregaram. Então, eu vou mostrar essa fórmula aqui, que ela não é uma fórmula
complexa, mas é fácil de entender. Então, digamos que eu quero que apareça aqui nessa informação, aqui nessa célula que eu selecionei aqui na 17, quantos alunos entregaram o trabalho. Então, eu clico aqui, aí eu vou colocar a fórmula, a gente sempre começa com o sinal de igual, que é para informar que é uma fórmula que eu vou colocar ali, né? É o padrão, começa com igual, e daí você vai digitar aqui, ó, count if. Ou seja, ele vai contar se tiver uma condição específica for atendida. Então, se você clicar aqui, ele já abriu uma opção ali em cima, count if, se você clicar ali, ó, ele já vai colocar entre parênteses. E daí ele vai te dar a regra. Você tem que colocar o intervalo, qual é o critério. Então, o intervalo que eu quero, eu posso vir aqui, ó, e selecionar. Eu quero que ele pegue do I2, o I, a coluna I, a linha 2 é a primeira pessoa, né, o primeiro entregou que tem ali. Eu quero que ele conte até o I16, que é essa linha do última pessoa da sala. Então, o meu intervalo é do I2, 2 pontos, até o I16. Ele até ficou em verdinho ali, ó, para te mostrar que você avaliar visualmente se é isso mesmo que você queria. Aí, beleza, eu preenchi o intervalo. Agora eu vou colocar ponto e vírgula, e agora eu vou colocar o critério. Ou seja, qual é o critério que eu quero que, se tiver preenchido, ele conte aquela coluna ou não. No caso, o meu critério é que ele esteja escrito entregou, certo? Então eu vou colocar aspas e vou escrever aqui de novo. Entregou. Fecha aspas. E aí quando eu der o OK, ele vai me dar o resultado já. Ou seja, ele vai contar todas as pessoas que selecionaram entregou e que estão dentro desse intervalo. Aí eu vou dar um OK aqui, ó. Ele marcou 3. Se eu selecionar mais uma pessoa aqui e colocar entregou também, ele já vai subir para 4 ali, sozinho, né? Então, digamos que eu quero fazer o próximo ali, de quem não entregou. Vou copiar aqui essa coluna aqui, vou colocar aqui embaixo, vou colar ela. Aí ele abre a fórmula aqui, vou editar. Só é importante que, como eu colei para baixo, eu não coloquei o cifrão lá, ele foi para a linha de baixo. Então, eu vou ajustar o intervalo de novo, rapidinho, até o 16. Só que aqui, em vez de entregou, eu quero não entregou, né? Que é a segunda opção. Aí ele vai me mostrar ali, ó, uma pessoa não entregou. Se eu tiver mais uma pessoa aqui que não entregou, ele deve ir para 2. Isso aí, beleza. Agora eu vou copiar a terceira opção, que é quem entregou atrasado. Colar. Aí vamos lá arrumar o intervalo aqui de novo. E 2. 16. E a opção aqui vai ser atrasado. Aqui. Ok. Então, ele mostra aqui quantas pessoas entregaram, quantos não entregaram. Vou colocar aqui, escrever aqui no texto aqui também. Entregou? Não entregou? E atrasado. Beleza. Então, eu tenho uma informação aqui. 4 alunos dessa turma entregaram, 2 alunos não entregaram e um entregou atrasado. Né? Se você quiser saber quem é, aí você pode filtrar lá em cima, né? Para saber quem foi que não entregou. Mas eu tendo essa informação desse jeito aqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um gráfico disso aqui para eu saber a média dessa turma, quantos alunos entregaram o trabalho e quantos não entregaram. Né? O trabalho aqui é só um exemplo que eu estou dando, mas só para você entender. Mas digamos que eu queira inserir um gráfico dessa informação que eu coloquei ali. Eu seleciono um intervalo, que entregou ali, até aqui. Ó. Tem as três opções escritas e o resultado das 3 opções. Esse é o intervalo que eu quero que seja criado um gráfico para isso. Então eu seleciono isso, clico lá em cima naquele sinal de mais que tem lá em cima, e aí aquele sinal é para inserir alguma coisa, né? Então eu vou inserir gráfico. A terceira opção que tem aqui é gráfico. Inserir gráfico. E aí ele já vai me mostrar as opções de gráfico. Ó. A primeira opção que ele mostra aqui é gráfico de pizza. Já está lá, o azulzinho quem entregou, o vermelho quem não entregou, em amarelo quem está atrasado. Posso selecionar o gráfico, esse outro aqui, né? De barras, esse aqui barras laterais, esse de linhas, o que ficar mais eficiente para você, né? Aí a legenda está como automático, mas eu posso colocar a legenda à direita, à esquerda, legenda em cima, embaixo, legenda com marcador para colocar a porcentagem de alunos que entregaram ou que não entregaram, né? Então isso acaba facilitando a gente, às vezes, ter um gerenciamento assim, de informações, né? Eu posso colocar um título no gráfico, se eu quiser colocar um nome aqui para que apareça ali no gráfico esse título para eu usar numa apresentação depois. Eu posso mudar essas cores, tipo, eu não gosto do azul, aí você clica no azul ali e põe verde, ó. Tá bom? Você fica mais feliz assim, tá ótimo, né? Aí quando você der uma setinha lá em cima, ele vai inserir esse gráfico aqui na tua planilha, ó. Tá vendo? Deixa eu até diminuir a minha tela para você ver, ó.
Aí digamos que, eu não quero esse gráfico tão grande, eu quero ele menor. Aí você vem aqui, seleciona essa bolinha azul aqui no canto e diminui. Tá vendo? E, eu quero mudar ele de lugar. Aí você clica bem no meio dele, segura e arrasta. Tá? Segura e arrasta aqui pro lado. Digamos que eu quero deixar ele aqui. Eu posso até diminuir mais e deixar aqui do ladinho assim. Então a gente já tem uma informação aqui sobre os alunos, né? Quem entregou, quem não entregou, e tem um gráfico informando a média ali da turma, né? O que foi entregue e o que não foi entregue. Essa fórmula que a gente usou aqui embaixo chama count if, ou seja, preencheu apenas uma condição, né? Que é essa coluna aí, se ele colocou como entregou ou como não entregou. Tá? Depois eu vou mostrar uma outra opção. A gente já está 9h20, tem no máximo 10 minutinhos para a gente finalizar aqui. Eu quero só mostrar uma outra coisa para vocês, uma opção que a gente pode fazer. Por exemplo, você como professor, você pode pegar, como sugestão, né? Pegar esse diário de turma e colocar aqui nessa planilha. Imagine que você cola aqui embaixo a outra informação do teu outro diário de outra disciplina que você dá, né? Digamos que você dá, sei lá, 10 disciplinas. Aí você vem aqui e colou todos os 10 um embaixo do outro, né? A disciplina 1, disciplina 2, disciplina 3, a unidade curricular, né? Digamos que aqui vou chamar aqui de UC1, aqui, beleza? Aí eu posso copiar isso aqui e vou puxar aqui para baixo, vou colocar aqui, colar, beleza? Essa outra aqui eu vou chamar de UC2. Aí eu vou copiar aqui, copiar, seleciono ali e colar aqui, beleza? Então, o que eu podia colocar como sugestão, né? Então, essa coluna C seria a coluna das unidades curriculares. Essa coluna B poderia ser o módulo. E essa coluna A poderia ser o curso. Então, por exemplo, digamos que esses primeiros alunos aqui, eles são da engenharia elétrica, do módulo 3, né? Porque quando você puxa esse diário de classe, você já sabe que módulo e que curso que é, né? Então, seria basicamente você preencher aqui essas informações, copiar aqui, selecionar e colar até aqui embaixo, né? Para você ter essa base de dados, vamos dizer assim. E digamos que os alunos aqui de baixo seriam do técnico em mecânica. Aqui. Do módulo 5. Aí eu seleciono aqui, deixa eu copiar aqui para baixo. Opa. Copiar. Agora eu vou colar até aqui embaixo. Aqui. Seleciona ali, clica em colar. Beleza. Aí, o que acontece? Como essa planilha está filtrada, né? Digamos que você, como professor, quisesse fazer uma lista de todos os alunos que você dá aula. Aí você poderia colocar aqui todos um embaixo do outro, listando o curso, o módulo, a unidade curricular e a lista dos alunos que tem ali, né? Aí aqui, se ele entregou algum trabalho, se ele não entregou, você pode colocar observação para o aluno, digamos assim, vamos dizer que você coloque aqui observação. Tá? Aí você pode fazer uma observação tua sobre o aluno, tipo, esse aluno ele não presta atenção nas aulas, ou esse aluno no dia X fez tal coisa, né? Isso, digamos, para você ter o histórico do aluno ali, né? Coisas que você considerar importantes. Daí, quando você tem tudo numa planilha só, você pode usar os filtros. Lá em cima, deixa eu abrir aqui, tá aqui curso, né? Se você clicar ali nessas três linhas do lado de curso, você vai poder filtrar. Você vem aqui em limpar, filtro e selecionar. Eu quero saber só os alunos da engenharia elétrica. Clica ali, ele vai te mostrar só os alunos seus que estão na engenharia elétrica. Entende? Aí você poderia filtrar por módulo também. Mantendo o filtro inicial, você clicar por módulo. Nesse caso, só tem o módulo 3 aparecendo, mas se eu tivesse alunos do módulo 3, do 4 e do 5, eu poderia selecionar só qual módulo eu quero ver, entendeu? Ou você pode deixar esse filtro inicial em aberto, deixa eu clicar ali de novo. Vem cá, selecionar tudo, e você pode vir aqui na UC, selecionar ali, clicar ali, no filtro ali em cima, né, limpa, e seleciona só a UC que você quer, né, aí você dá um OK aqui, aí você vai ter a lista dos alunos dessa UC, então, digamos, é uma planilha grande, que tem várias informações, mas você quase nunca vai usar ela inteira, né, você vai, por exemplo, hoje eu vou falar só da UC X, né, aí vai lá e abre, filtra só pela UC X, e consegue ter essas informações aqui, né?
de quem entregou, ou enfim, da informação que você julgar que seja interessante aparecer ali nesse momento, tá? Eu ia falar da fórmula aqui do VLOOKUP, que é a busca vertical, mas eu acho que eu nem vou falar dessa, porque essa aqui é um pouco complexa da gente falar, e a gente já tem só mais 5 minutos, eu também não quero atrasá-los aqui. Eu queria saber se tem alguma dúvida, alguma questão aí, Daniel, se ficou alguma coisa que de repente eu posso ajudar aqui só para poder arrematar essas pontas aí. O pessoal fez alguns comentários aqui, mas uma das coisas que eu acho que eu gostaria que você pudesse mencionar, dá para perceber que você tem bastante experiência, você conhece bastante funções, já resolveu bastante problemas, né? Mas, por exemplo, imagine que eu estou vendo a primeira vez que eu abri o Google Planilhas, ou então, naturalmente, o Google Planilhas ele é bem semelhante às funções do Excel. Eu estou abrindo o Google Planilha pela primeira vez. Como é que você fez para aprender todas essas funções? O que você recomenda? Eu quero começar agora a aprender essas funções. O que você recomenda fazer? Como é que foi o teu processo para chegar a resolver problemas? Como é que foi o teu caminho nisso ali? E o que você recomenda para o pessoal? Então, Daniel, na verdade, o meu processo é igual ao teu, que a gente estava falando um pouco antes de começar a apresentação aqui, você estava falando que você gosta de ver vídeos, tutoriais, né, para aprender. Comigo foi bem assim, na verdade, eu sempre aprendi quando, sabe assim, quando a água bate na bunda, né? Tipo, eu tenho que resolver tal coisa, tipo, eu preciso achar uma solução para isso, né? E aí fui procurar tutorial, basicamente, de como fazer, porque o tutorial é muito bom, assim, de você ver uma pessoa ali num tutorial em vídeo dizendo, olha, você pega a fórmula aqui, faz assim, coloca assado e tal. E é muito legal muitas vezes quando dá errado quando a pessoa está fazendo, porque você sabe que aquele erro você poderia ter cometido também, né? E aí você aprender a fazer isso, né? Então a minha sugestão é basicamente tutorial em vídeo. Tem a central de ajudas do próprio Google Planilhas, né? Que aí tem as perguntas e respostas ali, tem uma comunidade que as pessoas se ajudam a entender as funções, né? Mas eu vejo que vídeos, para mim, pelo menos, foi o que mais foi eficiente, assim, rápido, né? Mais direto ao ponto. O, Antes a gente estava comentando no início da palestra, né? Além do que tu comentou, uma das coisas que me ajudou muito também foi olhar as planilhas que os outros fizeram e tentar perceber como que ele conseguiu resolver aquele problema, que fórmula que eles usaram. Isso também foi algo que me ajudou muito a aprender a mexer em várias outras coisas, mas especialmente a parte de planilhas, né? Descobrir o Excel tem várias funções, assim como o Google Planilhas, e observar as funções acho que ajuda muito bem, né? Com certeza. Toda a planilha que eu recebo ali, a Cristiane, acho que poderia falar muito melhor do que eu, por isso aqui, né? Ela fez aquele sistema do POCV lá, tudo mais, tem um conhecimento muito maior, muito mais aprofundado de tudo isso. Mas eu sempre que eu recebo uma planilha por e-mail, eu sempre gosto de ir lá ver o que foi feito, como é que as coisas se encaixam, sabe? Por que uma coisa alimenta a outra, assim. Uma coisa que eu acho muito interessante é a gente sempre tentar fazer uma coisa que me fascina, né? Tentar fazer um trabalho complexo de um jeito simples, assim, né? Tentar automatizar processos, assim, né? Eu acho que é muito interessante. Queria mostrar uma coisa que eu percebi aqui agora, que é uma coisa bem básica também. Por exemplo, se você vê ali, ó, engenharia elétrica, ele não está aparecendo inteiro, está aparecendo só engenharia elétrica, porque ele está selecionado no meio, né? Então, como que você pode resolver isso? Você clicar na coluna A para selecionar tudo, clicar naquele Azinho lá em cima com os traços do lado, e aí você seleciona aqui alinhar à esquerda, por exemplo. Ó. Ele ficou ali, ó, fica alinhado à esquerda, pelo menos você vê o início do nome, né? Aí você pode vir aqui e aumentar a coluna para você poder ver tudo que está ali. Tá? Acho que é mais ou menos isso, Daniel. Não, perfeito. Nós estamos chegando no nosso final do nosso período, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Olá, bom dia. Me ouvem? Bom dia. Sim, Posso? ouvindo, Durley. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Rafa? É conhecido, Durley. Saudades de você, dos nossos cafés na coordenadoria e das trocas de ideias, né, Rafa? Pois é, pois é.
Isso. Eu acho fantástico, te agradeço pela explanação, eu acho que nos ajuda muito. Inclusive, a questão do Drive, eu vivo do Drive, né? Hoje eu tenho uma biblioteca virtual, tenho várias pastas. A minha vida profissional acadêmica está no Drive, né? Inclusive, ele tem um limite, né? Ele é gratuito até um limite, passando esse limite, você tem que pagar uma taxa. Eu já pago porque é a potência necessária, né? E aí bacana porque você, às vezes, se você não tem o Drive, você pode perder, né? Aconteceu comigo com a dissertação de mestrado, sorte que eu tinha, não acabei não perdendo, e agora na pandemia. O meu computador pifou e a minha salvação foi o Drive, né? Que aí eu consigo acessar de outro computador, né? Então, realmente é fantástico essa vida via Drive. Mas você falando das planilhas, foi me surgindo uma ideia que eu acho que é um desafio para nós, enquanto instituição federal, e uma instituição tecnológica, né? Quando o nosso aluno chega na instituição, ele vem de uma escola que trabalha 8, 9 disciplinas, e aqui ele tem que trabalhar com 14, 15 às vezes, né? Então, olhando a organização das planilhas, daqui a pouco a gente pode pensar, já que a gente tem que pensar em inclusão digital, né? De também fazer uma oficina para o nosso aluno, né? De como ele organizar a vida, a rotina dele de estudo, né? Com entrega de trabalho, com dia de provas, com, enfim, N coisas que ele precisa fazer em cada disciplina, dentro de uma planilha, por exemplo, do próprio Google Drive, né? Para ele se organizar. Assim, obviamente, de questões mais simples, né? Mas que ele pode estar se organizando, né? Foi uma coisa que me passou agora pela cabeça, né? Porque a gente tem que pensar em inclusão digital, a gente tem que pensar a organização de rotina desse estudante, que ela é totalmente diferente da rotina que ele vinha, né? E a gente precisa capacitar esse aluno, ou formar ele, eu não gosto muito da palavra capacitação, formar ele para o mundo do trabalho que hoje exige muito a questão tecnológica, né? Porque a nossa galera sabe usar a rede social, mas não sabe usar os sistemas. Sistemas, seja o sistema educacional do IFSC, seja os próprios sistemas das empresas que tem hoje. A gente vê muita reclamação das empresas hoje com dificuldade do pessoal usar o sistema. Né? Quer dizer, eu domino a rede social, domino o Face, Instagram, etc e tal, mas eu não consigo, às vezes, dominar ou enfim, conhecer melhor um sistema. Então, a gente estaria, de certa forma, dando resposta a essas problemáticas, né? Foi algo que me veio na cabeça, né? Seria isso, Rafa. Não, beleza, muito interessante isso aí. A gente pensar o que eu vejo muito importante, assim, é a gente poder trabalhar juntos, né, numa mesma planilha de forma colaborativa, é que isso consegue dar uma visão mais gerencial das coisas, né? Que nem, por exemplo, um exemplo de planilha ali, você ter os dados dos alunos de uma disciplina, você tem aquilo organizado. Agora, você colocar todos os dados de todas as disciplinas, todas as UCs, né, que você tem aí, numa única planilha, te dá uma visão gerencial do que você está fazendo, de quantos alunos você tem, mantém a tua organização e fica até mais fácil, na verdade, porque você não tem um monte de planilha para acessar, né? Você tem uma, digamos, central, assim, de organização, né? E é uma coisa importante também, do Lei, que você fala, de não perder os documentos, é que aqui no Google Drive também, por exemplo, digamos que você vai lá e por algum motivo que for, você excluiu por acaso aquele documento, né? Que nem no computador, se você corromper o arquivo ou excluir e depois limpar a lixeira, coisa do tipo, você pode perder. E aqui, se por acaso o documento desapareceu, você consegue restaurar ele, né? Você consegue voltar para uma edição anterior. Por exemplo, você enviou a planilha para alguém editar, e alguém foi lá e apagou o que não devia, mexeu onde não devia. Você consegue ver cada uma das edições que foram feitas, quem que fez, e você consegue restaurar aquela edição ali, né? Voltar a planilha para uma versão antiga. Então, a chance, a probabilidade de a gente perder documentos agora é muito menor, né? Do que até no computador físico, assim mesmo, né? Uma coisa que eu acho que é interessante mencionar também, pelo menos na minha opinião, a grande importância de eu aprender a mexer em planilha, seja ela em quais foram, é você mesmo conseguir desenvolver as soluções que resolvem os seus problemas e não depender de outras pessoas para fazer isso, né? Bem, naturalmente existem setores e locais que fazem isso, mas, por exemplo, às vezes você tem uma demanda específica
e a partir do momento que você consegue mexer em planilhas, você consegue desenvolver uma solução específica para você com os dados que você tem, né? Isso que também é algo bem importante sobre o aprendizado das planilhas. Ah, com certeza, né? Com certeza. E é muito legal quando você consegue automatizar um processo, assim, é uma coisa que você vê ali, não dá para desver, né, aquele processo. E, tipo, você vê uma coisa que às vezes você levava muito tempo para preencher várias planilhas, e aí quando você consegue ver um negócio que você preenche uma planilha e que outras informações vão se preenchendo sozinhas, automaticamente, com as fórmulas ali, né, e gerando gráficos e tal, são coisas bem interessantes, assim, né? Por exemplo, no último não, né? Ai meu Deus, como é que chama? No conselho de classe que a gente teve, o último presencial que a gente teve, né? Foi falado lá no conselho se os alunos foram aprovados, eu acho que foi isso, se eu não me engano. E aí eu já tinha uma aba que já estava fazendo a soma. Então, antes do conselho acontecer, aquela aba já estava pronta, né? Então, quando as pessoas colocaram, fulano foi aprovado, não foi aprovado, a gente já tinha o quantitativo ali, assim que terminou o conselho, já tinha o quantitativo de quantos alunos foram aprovados, quantos não foram, por turma, né? Por curso, gerando os gráficos, né? Então, pô, quanto trabalho seria necessário depois para a gente fazer isso e já ficar pronto, né? Quando a gente consegue deixar o processo automatizado ali, né? É muito legal. Então, o meu objetivo aqui hoje era passar mais ou menos essa ideia geral, né? Não necessariamente as ferramentas pontuais, assim, mas o pensamento, né? De como é que a gente pode usar isso. Uh, bem, alguém gostaria mais de fazer algum comentário? Só gostaria de mais uma vez, no início, eu já comentei, mas de parabenizar o Rafael. Eu acho que, assim como ele, outros colegas têm mais habilidades, vamos dizer assim, com algumas ferramentas, né? E esse momento de troca, ele é muito importante, né? E pode acontecer não somente na semana pedagógica, mas em outros momentos aí durante o ano. Parabéns, Rafael, aí pelo que você colocou para gente. E é isso. Obrigada, tá? Valeu, obrigado, Cris. Uh, eu faço também, né, das minhas palavras da Cristiele, agradeço também a sua participação, acho muito importante e até bem relevante essa semana, porque, bem, todos nós, além de profissionais, temos problemas e soluções e conhecimentos, né? E essa divisão, ou aliás, ou melhor ainda, esse compartilhamento de soluções entre nós mesmos, eu acho que isso com certeza pode melhorar nosso tanto o nosso conhecimento sobre profissional, assim como o IFSC como um todo, né? E compartilhar conhecimentos, compartilhar experiências é algo que pode nos ajudar bastante. E fico feliz por a gente ter se conhecido por essa palestra e ah, espero que a gente tenha mais contatos. Bem, felizmente não vai ser de forma presencial, né? Mas espero que isso a gente se consiga ter mais conversar e trabalhar mais futuramente. Gostaria de agradecer também a presença de todos, especialmente, inicialmente ao cacete, esqueci o nome, ao Rafael, que nos apresentou a palestra, ao pessoal dos outros campos também, que estão aqui presentes. É importante também saber que existem outros locais que estão interessados nessa oficina e também disseminar esse conhecimento. Agradecer também a presença dos convidados, do pessoal do nosso campus. Com isso, chegamos ao nosso final. Vamos então agora fazer um cafezinho e em seguida existe a palestra do Cerfiad, que nós temos disponível no link, assim como o pessoal em paralelo nós vamos ter também, se me permite, eu vou abrir aqui, compartilhar a minha tela.
conseguem ver a minha tela? Aqui não apareceu. Ah, acho que vai aparecer agora. Apareceu. Nós temos então agora a oficina do Cefad sobre produção de podcasts. Em paralelo, nós vamos ter aqui uma roda de conversa sobre o fazer dos tais nos tempos em pandemia, onde ele vai ser realizado a partir das 10 horas. Convido a todos também à participação dessa roda de conversa sobre os tais. E agradeço a presença de todos, espero que todos tenham gostado e nos vemos em um próximo momento aí. Valeu, pessoas. Eu agradeço também a oportunidade, hein? Bom dia para todo mundo. Até mais. Até mais, pessoal.